Amém, amados irmãos, louvado seja o Senhor, graça e paz a todos, um bom dia. É com muita alegria que nós estamos essa manhã aqui no local de reuniões, gravando essa mensagem para que ela chegue até você na sua casa, onde quer que você possa ser encontrado e possa ser suprido, possa ser encorajado, motivado por meio da palavra de Deus. Chegamos à última mensagem do ano. Essa é a última palavra desse ano de 2020, um ano atípico, né? Um ano difícil para o povo de Deus também, né? Muitos irmãos se foram, a igreja perdeu muitos irmãos devido a essa pandemia. Muitos irmãos tiveram perdas materiais, perderam seus empregos, mas nós podemos fazer, irmãos, uma retrospectiva nessa palavra, fazer uma avaliação, tanto nós aqui, que estamos gravando, quanto você que está na sua casa, podemos fazer uma avaliação de tudo que nós vivemos no Senhor durante esse ano de 2020. E a palavra que nós trazemos hoje para você, cujo título é Conheço a tua tribulação, é de que o Senhor não nos abandonou. Muito pelo contrário. Por mais difícil que possa parecer a sua situação, a minha, Deus, Ele tem se mostrado presente, tem se mostrado fiel, tem se mostrado preocupado com a condição de cada um dos seus filhos, com a condição do seu povo. E essa palavra essa manhã é para mostrar para nós e para nos reavivar, nos encorajar a cuidarmos da nossa fé, apesar de tudo, agradecermos a Deus, louvarmos a Deus por mais um ano que se encerra e podermos ter um recomeço em 2021, fortalecendo a nossa fé, intensificando a nossa busca, porque o dia do Senhor se aproxima. As evidências exteriores, fora da igreja e dentro da igreja, deixam cada vez mais claro e evidente de que estamos nos últimos dias. E é isso que eu e você precisamos atentar, precisamos ganhar essa visão e essa realidade, e precisamos perseverar para que nós possamos nos encontrar, ou ser encontrados pelo Senhor, prontos para sermos vencedores. Amém, irmãos? Vamos iniciar essa manhã com o versículo chave, Atos capítulo 14, versículo 22. Atos capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos. Esse versículo ele está inserido em um contexto em que Paulo estava sendo apedrejado. Veja só. Apedrejado por quê? Porque ele estava pregando o Evangelho. Paulo estava sendo fiel ao encargo do Senhor em levar a mensagem da cruz, levar o Cristo ressurreto na forma do Evangelho, das boas novas, às pessoas. E em decorrência disso, judeus invejosos, se levantaram contra Paulo para o matar, tirar a sua vida. Então esse versículo ele está sendo extraído essa manhã para encorajar você e a mim. Paulo se encontrava numa situação de muita tribulação. Amém? Mas essa palavra, ela nos consola, porque o Senhor quer fortalecer a sua alma. O Senhor quer fortalecer a minha alma. É na alma que nós nos abatemos. Nós sabemos, quem acompanhou a escola do Evangelho nesses últimos meses, viu que a alma humana ela é constituída por três partes: a mente, vontade e emoção. Já ia falar do espírito, mas é mente, vontade e emoção. A alma é constituída por mente, vontade e emoções. Então a nossa alma ela pode se encontrar, e a alma de muitos irmãos tem se encontrado abatida, enfraquecida, desanimada, até deprimida.
E o Senhor quer falar essa manhã para você que Ele quer fortalecer a sua alma, irmão e irmã. Fortalecendo a alma dos discípulos, porque você com a sua alma fortalecida, você vai poder perseverar. Você terá como perseverar e receber a palavra do Senhor. Amém? E esse fortalecimento é por meio de uma exortação. Paulo escreve aqui, exortando-os a permanecer firmes na fé. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor se preocupa com a sua condição. O Senhor se preocupa se você está bem, se você não está, se você está feliz, se você está infeliz. Deus se preocupa, irmãos. Nunca se esqueça disso. Deus não está longe de você e de mim. Ele deseja fortalecer a sua alma, exortá-lo para que você permaneça firme na fé. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter um viver, né? Esse viver de exortação, receber a exortação do Senhor e permanecer firme para que o Senhor possa voltar e nos encontrar firmes, né, de pé. A nossa fé, ela precisa estar firme. Senhor Jesus. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Amados irmãos, como eu já falei no início, a volta do Senhor é algo que se evidencia. Tanto os contextos internacionais, nacionais. Irmãos, a volta do Senhor é algo que salta aos olhos. O que nós precisamos fazer, irmãos, é reagir diante dessas evidências. Nós precisamos ter um viver de fé. Nós precisamos crer nessa volta. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos como aqueles que não creem que o Senhor vai voltar. As pessoas que não creem no Senhor, ou que creem nele, ou que o conhecem de maneira muito superficial, vivem voltadas para o mundo, preocupado com suas coisas, preocupado em diversões, entretenimentos, em acumular bens. Essas pessoas vivem alheias à volta de Deus. Elas não têm a visão da volta do Senhor e vivem voltadas para esse mundo, para as coisas desse mundo. Muitas vezes, irmãos, eu e você, nós podemos estar vivendo igual os incrédulos, vivendo como essas pessoas, despreocupada com a volta do Senhor, ou vivendo não crendo nessa volta. Talvez você, não sei como é que você está, o que você pensa em relação a isso, Deus sabe, né? E eu não estou aqui para julgar você, mas talvez você que esteja me assistindo agora, nesse momento, você crê que o Senhor só vai voltar daqui a 50 anos, ou você crê que o Senhor vai demorar para voltar, né? Mas eu quero alertar você, essa manhã, que você precisa se preparar para a volta do Senhor. Mesmo que Ele resolva tardar um pouco mais a sua volta, mas você ou eu, a qualquer momento, nós podemos nos encontrar com o Senhor, nós podemos dormir no Senhor. E como é que isso vai acontecer? Nós precisamos viver uma vida de busca. Nós precisamos ter essa busca de se preparar para o dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Por isso que Paulo adverte aqui os irmãos e adverte a nós essa manhã de que nós, para entrar no reino, né, permanecer na fé firmes, mostrando que através de muitas tribulações, por meio dessas tribulações é que nós vamos entrar no reino. Nós vamos desfrutar da manifestação do reino. Senhor Jesus. Em nenhum momento da Bíblia, irmãos, em nenhum momento da Bíblia, é dito que nós, a partir do momento em que nós creríamos no Senhor, nós teríamos uma vida de paz e alegria somente. Não. A Bíblia mostra muito claro que em Cristo nós temos paz. Em Cristo nós temos alegria. Mas ao mesmo tempo nós passamos por tribulações. Senhor Jesus, como lidar com essas tribulações? Esse é o ponto, em relação às tribulações. Como reagir diante delas? Se nós não estivermos em Cristo, nós iremos lamentar, desanimar e se abater e até desistir. Mas se nós formos encontrados em Cristo nós somos mais do que vencedores.
o Senhor em nós, sofre junto conosco e nos faz superar essas tribulações. Ó Senhor Jesus! Então o desejo do Senhor, meus irmãos, é que a nossa fé não seja abalada, mesmo diante das tribulações. Nós sabemos que as tribulações não é algo fácil, e esse ano foi um ano de muitas tribulações. Um ano de muitas perdas, um ano de muitas dificuldades. Pela primeira vez na história, o povo de Deus deixou de reunir, assim, fisicamente, não por questões de proibição de parte de governos, como aconteceu no Império Romano e em outras épocas, mas por causa de um problema global de saúde. Nós fomos impedidos de estarmos juntos, desfrutando, do Cristo corporativo, da vida do corpo, e como isso tem feito falta para muitos irmãos, levando os irmãos a enfraquecerem e até a desistirem. Senhor Jesus. Mas, meu irmão, o Senhor essa manhã quer dizer para você, Senhor Jesus, como diz aqui, que Ele quer fortalecer a sua alma e quer que você permaneça firme na fé. Amém? Vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Ó Senhor Jesus. 3:5. 1 Tessalonicenses 3:5. Ele diz aqui, 1 Tessalonicenses 3:5, Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Irmãos, Deus se preocupa com a condição da sua fé. Como está a sua fé? Houve aqui uma preocupação do apóstolo, como a fé dos irmãos em Tessalônica estava. Tendo em vista que os irmãos em Tessalônica estavam vivendo muitas tribulações, muitos irmãos estavam sendo mortos. 1 Tessalonicenses é uma epístola que Paulo fala muito sobre a volta do Senhor, sobre os irmãos que dormem antes do Senhor voltar, sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento. Senhor Jesus. Então, meus amados, Deus, Ele se preocupa de como está a sua fé. Em qual a condição da sua fé? Você já parou para pensar? Como está a minha fé? Você já parou diante do Senhor, em oração, e já avaliou como está a sua fé? Como é que você se encontra? Você se encontra cabisbaixo, desanimado, deprimido, sem esperança? Senhor Jesus. Então o Senhor se preocupa com a nossa condição, de como está a nossa fé. Ó Senhor Jesus. Vamos ver agora 1 Pedro capítulo 4. Irmãos, essa porção de Pedro e alguns outros versículos que eu vou ler agora, 1 Pedro 4, 12 e 13, mostra que as tribulações, como assim também como nós vimos em Atos 14, 22, tribulação é algo inerente à vida humana. No mundo tereis aflições, O Senhor fala isso em João, capítulo 16, versículo 33. Mas percebam um ponto. Eu quero que vocês percebam um ponto aqui que nós vamos ler. Nós vamos tocar nisso agora aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Esse fogo ardente são as tribulações, são os sofrimentos. Não se surpreenda. Enquanto nós estivermos aqui nessa carne, vivendo nesse mundo, nós vamos passar por tribulações. Não se surpreenda, porque as tribulações elas têm um fim. Deus permite essas tribulações para provar a nossa fé, irmãos, para purificar a nossa fé. Esse provar-vos aqui, que Pedro fala, ele se refere mais à frente, ou é antes, ele compara ao ouro.
Senhor Jesus. Irmãos, o ouro valioso. Quanto mais puro for o ouro, mais valor ele vai reter, ele vai agregar. Quanto mais pura tiver a sua fé, mais valor ela vai agregar. Mais Deus ela vai agregar. Mais de Cristo você vai ganhar. E você vai amadurecer. Então é isso que o Senhor quer. O Senhor quer purificar a nossa fé, irmãos. Por isso as tribulações. Irmãos, quando nós temos essa visão, isso nos traz paz. Isso nos traz consolo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Palavra conclusiva desse ano é: tenha esperança, não desista do Senhor. Persevere. A tribulação, ela tem esse objetivo de provar-nos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Às vezes a gente fica nessa aqui: meu Deus, só acontece comigo. Comigo é tão difícil, comigo é assim, é assado. Algo extraordinário. Mas não é só com você não, irmão, não é só comigo não. Ó. Ele continua dizendo: pelo contrário, alegrai-vos. Alegrai-vos. Na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, Senhor Jesus, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Como reagir diante das tribulações? Eu fiz essa pergunta no início dessa palavra e eu volto e repito, talvez até repita mais até o final do meu falar essa manhã. Como reagir? A Bíblia diz que nós precisamos agradecer, exultar, dar graças. Ó Senhor Jesus. É fácil? Nunca disse isso e nunca direi. Mas é uma questão de quê? De fé. Se nós estivermos firmes na fé, fortalecidos na fé, essa prática, essa realidade será possível a mim e a você. Senhor Jesus. E o que o Senhor quer hoje, vontade de Deus, nesse momento que nós estamos vivendo, nesses últimos dias de 2020, é fortalecer a sua fé. Senhor Jesus. Não fique deprimido, cabisbaixo. Se alegre no Senhor. Leve suas aflições e seus sofrimentos, suas tribulações ao Senhor. E se alegre nele. Exultando. Quando o Senhor fosse revelado a você, você vai se alegrar no Senhor, exultando. Em tudo dai graça. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso traz bênção. Agora eu falo um pouquinho da minha experiência para os irmãos. Mesmo diante das dificuldades. Experimente isso. De vez em quando eu lanço uns desafios, né? Às vezes vou lançar outro desafio a você que está me assistindo hoje, essa manhã, na sua casa. Como eu já disse aqui, eu não sei como você está. Se você está desanimado. Mas façam esse teste. Eu lanço esse desafio para você. Diante das tribulações, dê graças. Diante das dificuldades, exulte o Senhor, para você ver o que você vai experimentar. Dá graça, irmãos, traz bênção. Isso assim é até um paradoxo. Isso aqui é uma questão de fé, irmãos. É uma questão de fé. Se uma pessoa que não crê no Senhor estiver me assistindo agora, ela vai até me julgar, dizendo que eu estou ficando louco. Isso é loucura mesmo para quem não crê. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, está escrito em 2 Coríntios. É o poder de Deus em nós, que nos capacita a, mesmo diante dos sofrimentos, agradecer a Deus, render graças a Ele e exultar, e receber bênção por isso. Ó Senhor Jesus, todos nós passamos por aflições, mas é assim que nós precisamos reagir diante delas. Amém? Dê uma olhada agora em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Senhor Jesus.
Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Olha que coisa louca, meu. Olha que coisa absurda. Vou repetir, ó. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como é que uma pessoa em sã consciência, olhando com o olhar humano, racional, né? Como é que uma pessoa em sã consciência vai se alegrar, irmãos? Muita alegria, toda alegria, o passar por provações, por sofrimentos. Só quem está em Cristo, irmãos, desfruta, experimenta isso aqui. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos ser encontrados em Cristo. Sabemos que esse ano foi difícil, mas o que nós precisamos, irmãos, é nos voltar ao Cristo todo inclusivo. Senhor Jesus, vimos em 1 Coríntios, no semestre passado, que nesse Cristo crucificado há a resolução de todos os nossos problemas. O ponto é se nós cremos nisso ou não. Senhor Jesus, irmão, creia. Senhor Jesus, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações, provações. O versículo 3, ó, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, há essa necessidade, há da parte de Deus, essa necessidade de permitir, de promover tribulações na nossa vida, para que nós possamos ser provados, como o ouro é provado, purificado, que possa ser gerado em nós a perseverança. Louvado seja o Senhor. E essa perseverança é algo prático, é uma ação. Deve ter ação completa, Senhor Jesus, para que nós sejamos o quê? Para que nós tenhamos um viver perfeito e íntegro e nada deficientes. Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o viver cristão é um viver de perseverar. Nós seremos aperfeiçoados, irmãos. Você vai ser aperfeiçoado. Irmão, irmã, persevere. Perseverando, nós somos trabalhados, nós somos aperfeiçoados. Nós vamos amadurecer se nós perseverarmos. Senhor Jesus. Esse é o desejo de Deus, meus amados. Agora, para fechar esse ponto, João 16:33, eu já adiantei ele aqui, mas para concluir esse ponto que eu quero trazer para você, olha só, João 16:33, diz aqui, ó. Olha que coisa, olha que versículo interessante, olha como ele começa. Preste atenção como esse versículo começa. Ó, João 16:33, ele diz assim, ó: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Senhor Jesus. Para que tenhais paz. Paz em mim, em Cristo. Mas olha o que ele diz em seguida: no mundo passais por aflições. Como ter paz diante das aflições? Qual é a nossa reação natural? Ficar assim, ausente de paz, né? Inquieto, intranquilo, desesperados às vezes, desmotivados, tristes. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, eu estou dizendo isso para você para que você tenha paz em mim, em Cristo. No mundo passais por aflições. Então, meus amados, esses versículos que eu li agora, todos eles têm um ponto em comum. Alguns pontos em comum. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos esses versículos, 1 Pedro, Tiago e agora João, falam de aflições, de tribulações. Esse é o primeiro ponto em comum, certo? Comparando essas três passagens. O Senhor não promete aqui que nós, ao crermos nele, estamos livres de aflições. Não. O Senhor traz, né, essa certeza que haverá tribulações. Passaremos por tribulações. Esse é o primeiro ponto em comum. Mas o segundo ponto em comum é que Ele está conosco nessas tribulações. Ele sempre mostra a tribulação, mas ao mesmo tempo Ele mostra que, ó, em mim você vai ter paz,
Em mim você vai passar por esse vale, e em mim você vai ser aprovado, por meio da perseverança você vai ser aperfeiçoado. Ou seja, existe o ponto negativo da tribulação, mas a palavra sempre traz um ponto positivo para mim e para você. Que se nós perseverarmos, nós seremos vencedores, nós seremos aperfeiçoados. Por isso que o Senhor fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor Jesus. E na parte A do versículo ele diz a paz em Cristo. Se nós formos encontrados em Cristo, irmãos, se nós estivermos no Espírito, mesmo passando por tribulações, nós vamos vencer. Amém? Em Cristo nós vencemos. Agora, esse ponto, tende bom ânimo. Salmo 27, 14. Senhor Jesus. Salmo 27, 14. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí, Salmo 27, 14. Senhor Jesus. Irmãos, o diabo, ele quer nos abater. Não tenha dúvida disso. Principalmente num período como esse que nós estamos vivendo, diante de um ano difícil como esse que nós vivemos, estamos terminando, graças a Deus. Dê graças a Deus que o Senhor preservou a sua vida, a vida dos seus parentes, e você está terminando o ano. O que Satanás quer é nos abater, nos entristecer. Salmo 27, versículo, Senhor Jesus, deixa eu ver aqui, 14, é isso, 27, 14, diz aqui, espera pelo Senhor. Esperar não é fácil, né? Quem é que gosta de esperar? Eu não conheço ninguém que goste de esperar. Se chegar num lugar para resolver uma coisa, uma fila gigante, você gosta de esperar? Né? Mas o Senhor está dizendo assim, espera por mim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Senhor Jesus, espera, pois, pelo Senhor. Esse tem de bom ânimo, mantenha a fé firme, mantenha a motivação, o entusiasmo de reunir. Não deixe de reunir, né? Mas se mantenha motivado, mantenha o seu ânimo, um bom ânimo, um entusiasmo, mantenha a fé. Não perca a esperança. Senhor Jesus, fortifiques o teu coração. Oh, Senhor Jesus. É isso que o Senhor traz para nós na conclusão desse ano, né? Uma palavra de fé, de amor e de esperança. Louvado seja o Senhor. Irmãos, prosseguindo agora para a segunda parte e conclusiva dessa palavra, vamos desfrutar de uma passagem de uma igreja que viveu um período muito difícil. Período de muita tribulação. E o Senhor traz essa manhã para nós uma palavra que pode ser completamente aplicada ao que nós estamos vivendo hoje. Amém? Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver a experiência da igreja em Esmirna, para fecharmos essa palavra conclusiva de 2020. A igreja em Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Senhor Jesus. Irmãos, tende bom ânimo. Amém? O Senhor venceu o mundo e nós venceremos juntamente com Ele. Apocalipse 2, a partir do versículo 8. Na verdade, a gente vai ler do 8 ao 11, mas vamos começar do 8, que diz o seguinte, Senhor Jesus. Diz aqui: o anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A palavra Esmirna, ela já significa sofrimento. Então é uma igreja que viveu um período de muita perseguição por parte do Império Romano, né? É uma igreja que viveu um período de muitas tribulações, perseguições, perda de irmãos.
Mas o Senhor, irmãos, o Senhor tem uma palavra para a sua igreja. O Senhor não abandona a igreja nas mãos dos homens, nas mãos do diabo, não. O Senhor acompanha a sua igreja em todas as gerações. Ó Senhor Jesus. E quando nós estamos, irmãos, inseridos na igreja, vivendo a vida da igreja, a vida do corpo, irmãos, nós somos alcançados por essa bênção. É um erro, irmãos, é um equívoco parar de reunir, é um equívoco gravíssimo abandonar o viver da igreja. Você sai dessa esfera de bênção e passa a viver a ermo, e passa a viver as próprias custas. Mas quando nós estamos inseridos nesse corpo, vivendo a vida do corpo, nós estamos debaixo das asas de Deus. Como fala lá em Isaías, né? A galinha cuidando dos pintinhos, não é? Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos perseverar, vamos crer na igreja. Vamos crer em Cristo e vamos crer no viver da igreja. Esse viver traz bênção para nós. Amém? Traz bênção na minha vida, na vida da minha família, na sua vida e na vida da sua família. Nessa esfera nós somos guardados. Louvado seja o Senhor. Estas coisas diz o primeiro e o último. Olha só. O primeiro e o último significa o quê? Lá no versículo 11 a gente vai ver. É o Espírito, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então o Espírito, esse primeiro e o último, foi aquele que morreu e ressuscitou. E se tornou o Espírito que dá vida. Louvado seja o Senhor. É aquele que venceu a morte. O primeiro e o último. E também é aquele que no meio, vamos imaginar aqui, o povo de Deus, em todas as eras, estão caminhando em direção ao reino. Ou estão correndo em direção ao reino. O Senhor é o primeiro, Ele está lá na dianteira, encorajando, vamos, né? Continuem, Ele está lá na ponta da corrida lá. Ele é o primeiro, está encorajando, vamos, não desista. Mas possa ser que tenha alguns irmãos e irmãs, né, meio desanimados, Então lá no fim da fila, o Senhor é o último, lá no fim da fila também encorajando, vamos, não desistam, continue então, o Senhor é o primeiro e é o último, louvado seja o Senhor. O Senhor está no nosso meio, irmãos. O Senhor, Ele sabe o que você está passando, irmã. O Senhor conhece suas aflições. O Senhor sabe como esse ano foi difícil para você. O Senhor sabe, mas Ele está junto de nós, Ele está no nosso meio, nos encorajando, nos exortando. Ó Senhor Jesus. Aí tem que agradecer, irmãos. Tem que agradecer o Senhor. Louvar o Senhor. E crer que Ele está no nosso meio, nos encorajando. Amém? Este que é o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Versículo 9. Conheço a tua tribulação. Ó Senhor Jesus. O Senhor sabe o que nós estamos passando. O Senhor conhece cada um dos seus filhos, cada um das suas filhas. O Senhor sabe, conhece a nossa tribulação. Ó Senhor Jesus. Vamos ver aqui em Salmo, rapidão. Deixa eu dar um pulo aqui. Salmo agora 139. Senhor Jesus. Versículos 1 a 5. Salmo 139, bem rapidinho aqui. Versículo 1 a 5. Diz aqui, ó. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ó Senhor Jesus, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de mim. Amém? Isaías 52, 12. Isaías 52, 12.
Diz aqui: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ele está na frente, está lá na dianteira, encorajando lá os irmãos que estão à frente. Talvez você seja eu, ou melhor, talvez você seja um irmãozinho que está meio abatido, que está meio desanimado, né? Está lá na retaguarda, o Senhor está lá junto com você na retaguarda, lhe encorajando. Persevera, não para, continua. Senhor Jesus, Ele é o primeiro e o último. Louvado seja o Senhor. Creia, o Senhor está cuidando de você. Senhor Jesus. Voltando aqui para o Apocalipse, amém? E ele diz aqui: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Senhor Jesus. Olha só, pobreza, mas tu é rico. É pobre ou é rico? Senhor Jesus. Irmão, nós podemos ser pobres, ter poucas coisas. Nós podemos ter perdido muitas coisas nesse ano. Parentes, amados, bens materiais, irmãos podem ter fechado empresas. Mas o Senhor é o nosso bem maior, irmãos. Senhor Jesus. E quando nós o temos, nós somos ricos. Em Cristo nós somos ricos. Cristo é o nosso bem maior. Senhor Jesus, Ele é o nosso tesouro. Amém? Porque mesmo perdendo essas coisas, irmãos, o Senhor, Ele nos supre, irmãos. Ele nos mantém de pé, Ele nos aquece. E se for da vontade dEle, Ele traz tudo de volta também no que se refere a bens materiais. Nós precisamos crer, irmãos, que o Senhor está cuidando de nós. Amém? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não vou tocar nesse ponto. Olha o versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Senhor Jesus. Nós temos, é necessário passar por sofrimentos. Mas nós não precisamos ter medo, nós não devemos temer. O Senhor está dizendo aqui, não temas, eu estou com você. Creia que eu estou com você. Creia em mim. Não tenha medo. Você vai passar por sofrimentos. Você tem que passar, mas não tema. Senhor Jesus, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova. Essa prisão aqui não é a nossa experiência de perder a liberdade, mas o diabo está colocando você e eu em prova nos colocou e tem nos colocado durante esse ano. Tem provado até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa confiança em Cristo. Até onde nós cremos que Cristo está conosco, que nós não estamos sozinhos. Até que ponto nós confiamos no Senhor. Ele está provando, está nos colocando à prova. Senhor Jesus. E ele diz aqui, eis que o diabo está, para lançar em prisão alguns entre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Tribulação de 10 dias. Veja, tribulação de 10 dias. Dá uma olhada aí em 2 Coríntios, rapidinho. 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. Em Apocalipse ele diz que a tribulação vai durar o quê? 10 dias, né? 2 Coríntios 4,17. Senhor Jesus. 2 Coríntios 4,17 diz aqui, porque a nossa leve e momentânea, vou ler só esse trecho, porque a nossa leve e momentânea tribulação, volta lá para Apocalipse. Irmãos, a tribulação, ela é temporária, ela não é eterna. Essa é outra característica da Bíblia quando fala em tribulação. Há um tempo
para ela começar e há um tempo para ela terminar. E esse tempo é estabelecido por Deus. Confie nele. Não é para sempre. Há um período estabelecido por Deus. Senhor Jesus. Aí ele fala, ó, ser fiel até a morte. Por que, irmãos, o Senhor está falando isso? Porque nós, na maioria das vezes, diante das tribulações, nós fraquejamos. E quando esse período de tribulação, ele se prolonga, muitas vezes nós somos derrotados, nos abatemos, nos entristecemos, abandonamos a Bíblia, as reuniões, a igreja, a fé, a esperança. E existem casos até de se revoltar contra Deus, de questionar Deus. Mas o Senhor está falando aqui, ó, essa tribulação, ela começou, ela tem uma data para começar, tem uma data para terminar. Seja fiel, persevere, vai passar. Senhor Jesus, vai passar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 3:11. A coroa da vida. Apocalipse 3:11. Senhor Jesus, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senhor Jesus, para que ninguém tome a tua coroa. Efésios 6:13. Ó Senhor Jesus. Efésios 6:13. Senhor Jesus, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Senhor Jesus, persevere, não desista. Senhor Jesus, vamos perseverar, vamos crer. Essa tribulação vai passar, e o Senhor está conosco, não estamos sozinhos. O Senhor está no nosso meio, Ele está na dianteira, está na nossa retaguarda, cuidando de nós, nos apacentando. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E o versículo 11 diz, quem tem ouvidos, irmãos, o Senhor tem falado muito à igreja. E o Senhor tem intensificado muito nos últimos anos o seu falar. Nós temos ouvido um falar muito profundo, um falar muito forte, que nós possamos reagir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas eu vou ainda um pouco além. Não é só ouvir, mas é viver o que está ouvindo. Praticar o que está ouvindo. Reagir ao que Deus tem falado. Deus sempre falou. Falou em Éfeso, falou em Esmirna, falou em Tiatira, Sardes. Deus nunca abandonou a sua igreja, irmãos. Por mais difícil que tenha sido o período, o Senhor sempre falou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Jesus, que nós possamos ser esses, irmãos, que estejam ouvindo o falar de Deus na nossa era, na nossa geração, e reagindo positivamente a esse falar. Não desistindo. Não desanimando, mas perseverando, fortalecendo a fé. Amém? Ó Senhor Jesus, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Não vou tocar sobre isso, seria já outra mensagem aqui. O dano da segunda morte. Amém? Mas é isso que nós temos para falar para vocês essa noite. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos reagir, irmãos. Vamos levantar nossa cabeça. Vamos olhar para frente. Vamos crer no que o Senhor tem falado. Vamos agradecer a Deus. Sim, por que não? Agradecer a Deus por esse ano. Estamos terminando mais um ano, né? Um ano difícil, doloroso, penoso, né? Mas nós precisamos manter a nossa esperança em Cristo. Nós não podemos cair no equívoco, irmãos, de lançar a nossa esperança nesse mundo. Não, irmãos. Esse mundo jaz no maligno, não há esperança para esse mundo. Nós precisamos voltar nossos olhos e nossa esperança
para o nosso amado Senhor Jesus. Nele há esperança, e Ele vai continuar nos conduzindo em triunfo, em glória, mesmo diante de todas essas tribulações. Amém? Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por mais esse ano, graças a Deus por estarmos aqui, né? Que o Senhor está nos preservando na vida da igreja. Agradeça a Deus por você estar na vida da igreja. Agradeça ao Senhor pela sua família, por todos, e que possamos iniciar 2021 valorizando mais o Senhor, buscando mais o Senhor, invocando e reunindo. Nós encorajamos os irmãos que não são do grupo de risco, aqueles irmãos que não estão nesse grupo, né, mais fragilizado diante dessa pandemia, que venham para as reuniões, porque nas reuniões presenciais, irmãos, nós somos fortalecidos. É incomparável uma reunião presencial do que uma reunião virtual. Tudo bem que você ganha, que eu ganho, mas é incomparável de estar, né, num lugar junto com os irmãos, mesmo no distanciamento, mas a presença física, o consolo. Encorajamos os irmãos que não estão no grupo de risco a valorizarem as reuniões e a estarem junto conosco. Os irmãos que não vieram em 2020, que retomem em 2021. Amém? Quero encerrar essa manhã orando por mim e por você que está em casa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por 2020. Obrigado por esse ano que se finda. Obrigado pelo teu guardar. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pelo teu falar para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar consolando aqueles que estão desolados, desanimados. O Senhor possa fortalecer as suas almas, possa fortalecer o seu homem interior, para que eles possam reagir. Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar no coração dos irmãos e das irmãs, para que elas perseverem, eles perseverem, não desistam, mesmo num ano tão difícil como esse, mas que o Senhor possa encontrar uma igreja forte em Campina Grande, um testemunho prevalecente, um candelabro aceso nessa cidade, mesmo diante de um período de tantas trevas, escuridão. Seja com os irmãos que estão em casa, com as suas famílias, continue guardando. Aqueles irmãos que foram acometidos dessa enfermidade, que o Senhor possa curá-los, possa trazer a cura por meio dos medicamentos, das equipes médicas. E aqueles amados irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa ser os seus consolos. Senhor Jesus, continua suprindo aqueles irmãos que perderam seus empregos, continua cuidando deles e principalmente, Senhor, continua apostando em nós, continua se dispensando a nós para fazer de nós o teu corpo, a tua expressão aqui nessa cidade, e que do nosso meio o Senhor possa gerar muitos vencedores. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos e te louvamos. Amém, meus amados? Esperamos vocês no próximo ano, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.